Eu tava reparando quão o catálogo da Netflix não é um dos melhores, tá? A Prime Video é muito melhor em questão de terror do que a Netflix. É sempre uns filmes muito censurados, principalmente as obras originais ali. É tudo muito igual. O terror em si já não é um gênero que tem muito filme bom por aí, não. Mas agora, na sexta-feira, né, do mês de junho, vai lançar um filme que eu acho que foi um dos melhores lançamentos do terror dos últimos anos. Desde O Lamento, em 2016, não se lança um filme tão interessante quanto esse. Quando acete a maldade, ou quando o mal está por perto, quando você aceita a maldade, ou eu acho que o título em português foi O Mal que Nos Habita, um filme argentino, tá, lançado no ano passado, que eu não esperava que ia lançar em algum streaming, tá, principalmente na Netflix, mas que agora chega no catálogo, é muito felicidade. Eu quero fazer um pequeno review aqui, porque eu vi esse filme quando lançou, eu deixei passar, eu citei aqui no canal brevemente, mas agora vamos falar um pouco mais a fundo. Lembrando que não vai ter spoiler, tá? Porque é muito mais uma recomendação do que uma review aqui. Esse filme que conta a história de dois irmãos que vivem ali na Argentina, em alguma área rural. A localização não é exata, mas a gente sabe que é uma cidade pequena, onde pequenos moradores, produtores rurais moram por perto. Acontece que uma entidade toma conta de uma pessoa que, no caso, é o apodrecido, né? Que para nós aqui é como se fosse o adoecido, ou pelo menos o possuído, que é aquela pessoa que está possuída pelo mal, né? Aquela pessoa que está se deteriorando por conta de alguma possessão maligna. E aqui o filme ele consegue ir para um lado completamente diferente do que a gente vai imaginar. A gente imagina que vai ter algum padre, a gente imagina que vai ter algum tipo de solução religiosa, mas nem tudo se resolve com o padre. Isso é interessantíssimo. Aqui a violência física ela é muito presente, então é um filme muito gore, mas é um filme muito psicológico também. Ele pelo menos umas 5 cenas muito chocantes durante o filme, que envolve criança, que envolve animal, é muito gráfico. Eu até diria que para um público mais sensível esse filme até pode assustar. Mas em geral ele é um filme divisivo, tá? Porque é um filme que ele surge como um filme sobre possessão maligna, sobre demônio, mas ele vai para um lado muito mais apocalíptico. Parece que ele é muito mais um filme de zumbi do que necessariamente um filme sobre demônios. Mas isso eu acho um barato, porque eles tratam a maldade como algo quase pandêmico, né? Como se eu conseguisse transmitir a maldade. E a maldade ela se transmite no toque, na roupa, é uma coisa muito interessante. Então o filme ele vai criando ordens, né? Ele vai criando regras internas que os personagens conhecem, mas a gente não. Tem uma coisa cultural, claro, eu acredito que para a gente brasileiro fica um pouquinho difícil de pegar uma coisa ou outra, mas as referências religiosas são outras, não é aquilo que a gente está acostumado em ver filme americano, né? E como eu disse, o filme ele tem um teor apocalíptico, porque ele realmente começa, a escala da maldade ela vai virando algo apocalíptico. É como se o mundo pudesse acabar por conta dessa maldade. Mas o mais interessante desse filme é que ele tem uma teoria de que a maldade, ela sozinha, ela não existe, ela não funciona. Então ela precisa do erro humano para se multiplicar. É muito interessante, né? Depende do erro humano. Então a gente tem um protagonista que o tempo todo erra, a gente tem personagens que erram, e isso que faz a maldade prosseguir. É muito legal. Destaque pelos atores, né? São 2 atores de Buenos Aires que são ótimos, né? O Ezequiel Rodrigues ele faz um protagonista difícil de confiar. Ele é humano, então ele tem medo, ele erra muito. O final do filme é muito angustiante justamente por causa dele. Então é um filme que pode sim trazer uma sensação ruim a ponto da experiência ser negativa. Eu me lembro de mostrar esse filme para algumas pessoas que assistiram e falaram, olha, eu não consegui gostar porque o filme é muito pesado. É um filme tão pesado que ele realmente parece que ele transmite aquela maldade pra gente, é muito legal isso. O filme ele tem uma ambientação muito opressiva também, né? O mal tá solto, a gente sente isso. E o mais legal é que a metade do filme, mais da metade do filme se passa durante o dia. Então ele consegue criar um terror, um mistério durante o dia, muito, muito interessante, muito original também. Então, como eu disse, desde O Lamento, né, o filme coreano de 2016, que em certo nível eles são muito parecidos, ao passo de que no Lamento a resolução da maldade também tem regras próprias, né? Isso é legal porque a gente tem que entender que dependendo da cultura, da região, das pessoas, a solução para uma superstição dessas, ela se resolve de forma diferente. Então nem tudo, a gente está acostumado, como eu disse, em ver filme americano, onde tudo se resolve com água benta, com padre, com crucifixo, enquanto o Lamento e esse Quando Acete a Maldade, ele tem umas resoluções diferentes,
que condiz com a localização, né, com a cultura das pessoas que fizeram o filme. Então fica a recomendação desses dois filmes, tá? O Lamento, mas agora dia 14 de junho vai lançar na Netflix o Quando a Sete Era Maldade, o Lamento tá na Prime Video. Então se você quiser fazer uma maratona de filme opressivo, tá aí essas duas opções aí. Então deixa um like, um comentário, se inscreve no canal, aquela coisa toda. Até a próxima. Tchau.